tava na minha timeline, de repente surgiu o vídeo desse rapaz aqui do Arap Malik, que é um creator, né, negro, e aparentemente esse vídeo é em collab com a página Revolução Preta, que eu não conheço, mas, né, pelo nome já fala sobre questões de raça e tudo mais. Aparentemente fala sobre solidão, coisas nesse sentido, que cai um pouquinho sobre aquilo que eu tava conversando ontem com vocês. Eu comecei a ver, achei interessante, mas eu pausei, não quis ver todo, acho que tem uns 6 minutos, 7 minutos de vídeo, e achei que ia ser legal trazer hoje aqui pra live. Acho que vai ser algo um pouquinho mais esperançoso, porque fala de comunidade, cultura e etc. E o próprio Emicida comentou nesse vídeo. Então, bora dar uma olhada, vamos ver se ele aluga um triplex na nossa cabeça também, ou não. Vamos reagir. Corpus, a Igreja Evangélica, a Polícia Militar, o filme Náufrago, o Emicida e a sua vida. Só talvez, a ligação invisível entre esses pontos pode ser o motivo da depressão de muita gente. E com certeza vai explodir sua cabeça. Já pega um cafezinho e se prepara pra crise existencial. Ou talvez pra cura dela, será? Assuntinho doloroso. Outro aviso que eu já quero te dar logo no começo é que o algoritmo já me avisou que não vai entregar vídeo grande. E tem umas reflexões que não cabem em 90 segundos. Eu já te peço pra deixar um comentário no vídeo pra galera curtir, você voltar e salvar o vídeo pra voltar aqui se alguém te interromper no meio. E também compartilhar que foi exatamente o que eu fiz, esse vídeo, principalmente nos seus stories e no seu WhatsApp, porque se você não compartilhar, ninguém vai ver. Vamos começar pelo problema dos 3 corpos. Mas não sobre a série da Netflix, e sim sobre os livros que a Netflix estragou. Tá, não estragou tanto assim, tá? A cena do navio é perfeita. A trilogia de livros que foi escrita pelo autor chinês Cixin Liu, na moral, sinceramente, são alguns dos melhores livros que eu já li na minha vida. Inclusive, vocês já viram essa série? Eu já ouvi falar bastante, teve bastante gente que recomendou, acho que até o PH Santos chegou a comentar sobre essa série, sobre esses livros, mas eu admito que não me pegou. Eu sou um pouco chato com ficção científica, essas coisas meio apocalípticas de futuro e tudo mais, mas eu sei que, salvo engano, o enredo falava sobre uma invasão alienígena, e com essa invasão alienígena as pessoas meio que se dividiam entre os que começavam a criar uma religião em torno disso e pessoas que lutavam contra, alguma coisa assim. Mas se vocês souberem explicar melhor, comenta aí no chat, comenta no vídeo também, vamos lá. Mas eu acho que ele deve explicar um pouquinho, né? Porque se não, né? Esses livros tratam sobre uma batalha política e tecnológica entre a humanidade e uma raça alienígena chamada Trissolarianos. E para explicar esse nome eu tenho que falar um pouquinho de ciência. Uma que vai fazer sentido. Lá em 1687, o Isaac Newton publicou um negócio chamado Lei da Gravitação Universal. Essa lei diz basicamente o seguinte: um objeto com menos massa ou mais leve vai orbitar um objeto com mais massa, mais pesado. E através dessas leis do Newton, a gente consegue calcular a rota desses objetos no universo. Isso porque a órbita desses objetos é previsível. Mas o grande problema é que num sistema que tem 3 objetos igualmente pesados, tipo 3 estrelas, 3 sóis, cada um vai exercer influência gravitacional sobre o outro e o movimento desses objetos se torna incalculável. É o caos. Até hoje ninguém inventou uma conta que consiga prever, porque a matemática simplesmente quebra. As possibilidades desses movimentos são infinitas. É justamente por isso que essa conta matemática que não tem uma resposta é chamada de problema dos 3 corpos. A humanidade consegue, nesse livro, fazer contato via rádio com uma raça alienígena, né? Uma civilização que vive em um sistema com 3 sóis. Agora olha só, imagina o que acontece quando uma civilização alienígena que tem uma tecnologia melhor do que a nossa e que vive num planeta que tem 3 sóis, ou seja, o clima, o meio ambiente, até toda a gravidade desse planeta é completamente caótico. Do nada descobrem que tem um planetinha no nosso sistema solar que é estável. Tem 4 estações no ano, um lugarzinho maneiro pra morar. É óbvio que eles vão começar uma guerra pra tentar tomar o nosso planeta. A guerra contra os Trissolarianos se passa mais ou menos 400 anos no nosso futuro e a humanidade já dominou o sistema solar inteiro. Quando a guerra realmente explode, a gente perde. Pelo menos por um tempo. E 3 naves espaciais humanas conseguem fugir pro espaço profundo. Mas uma coisa muito doida acontece nessas naves. Perdidas ao longo do espaço e imaginando que a Terra foi completamente destruída, sem ter pra onde voltar, as tripulações dessas naves em pouquíssimo tempo abandonam completamente os valores que nos tornam humanos. Rapidinho as naves atacam umas às outras pra conseguir suprimento e inclusive se alimentar da carne dos outros tripulantes. Assim, eu achei isso extremamente humano e previsível.
Exatamente o que a gente faz hoje em dia. Talvez não pra comer a carne de outros seres humanos, né? Mas pra... Uau, ataquei um país e descobri que tem petróleo nele. Quem diria, né? Opa! Meu Deus, nossa, foi mal, gente. E aqui tá o ponto que eu queria chegar. A explicação que o livro dá pra esse comportamento é: seres humanos deixam de ser seres humanos quando estão em isolamento. O isolamento absoluto e incontornável entre você e outro ser humano pode tirar de você todas as características que tornam você um ser humano. Tem um filme estrelado pelo Tom Hanks e dirigido pelo Robert Zemeckis que fala disso de maneira genial. No filme O Náufrago, que é uma propaganda sem vergonha da empresa de entrega FedEx, o Chuck, que é interpretado pelo Tom Hanks, acaba sofrendo um acidente de avião onde ele é o único sobrevivente. Ele acaba perdido numa ilha deserta. O mais interessante desse filme é o relacionamento dele com o Wilson. Várias das entregas que estavam nesse avião de carga acabam chegando na praia junto com a maré. E ele vai lá abrir essas entregas pra ver se encontra um pouco de comida, alguma coisa que ajude. E ele acaba encontrando uma bola da marca Wilson, que também é uma propaganda sem vergonha. Tem uma hora do filme que ele vai tentar abrir um coco, corta a mão, fica sangrando, ele vai, pega nessa bola e fica a marca da mão dele na bola. E depois, só de sacanagem, ele faz 2 olhinhos e uma boca na bola. E começa a trocar ideia com um novo personagem do filme, o Wilson. E é essa que é a sacada genial do filme. Isolado de qualquer outro ser humano nessa ilha, a personalidade do Chuck poderia desaparecer. Diferente lá das naves do espaço do Cixin Liu, que acreditavam que a Terra não existia mais, o Chuck ainda tinha a esperança de em algum momento ser resgatado. Isso podia demorar anos, décadas, e ele não teria como sobreviver porque no isolamento a nossa mente vira um mingau. O único jeito de continuar existindo como consciência é criar uma outra consciência artificial, inventada, com a qual ele pudesse dialogar. Numa das cenas mais emocionantes da história do cinema, depois de pegar uma tempestade fudidaça assim em alto mar, o Wilson, que tava amarrado num cantinho da jangada, se solta. E quando o Chuck, que tá dormindo exausto depois de sobreviver a essa tempestade, percebe, o Wilson tá boiando no mar que tá calmo, mas já tá longe demais. Não tem como nadar pra resgatar ele. E percebendo que ele ia perder a jangada se tentasse salvar o amigo, o Chuck para, desiste e começa a chorar um luto muito real pelo Wilson. E olha só, perder o Wilson não era só perder um amigo, era perder um pedaço de si mesmo. E é aqui que eu chego no Emicida. Olha só, cara, eu sou muito fã do Emicida, muito mesmo. Eu sei cantar os discos dele todos de cor, inclusive marca ele aqui, quem sabe ele vê esse vídeo. E foi através da música do Emicida que eu ouvi pela primeira Ele viu o vídeo, tá? E ele deixou um primeira comentário. vez o conceito de Ubuntu. Uma palavra que acabou virando moda na minha bolha e que geralmente é traduzida com eu sou porque somos. Uma palavra de ordem para pregar a união. Só que na verdade a tradução desse termo é um pouquinho mais complexa. A filosofia é melhor descrita numa frase do povo Zulu Xhosa, lá da África do Sul, que é o mesmo povo do Nelson Mandela. Vamos ver se eu consigo falar certo. Umuntu, Ngamuntu, Ngabantu. E pode ser traduzido como a pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. Entendeu? E esse conhecimento é tão universal que o Confúcio, que viveu lá na China 500 anos antes de Cristo, já falava algo parecido. Ele batizou a essência do ser humano como Ren. Geralmente é traduzido como humanismo, benevolência. E a parte muito louca é que o caractere chinês que é usado para escrever essa palavra Ren é formado por caracteres que formam outras 2 palavras. O primeiro elemento quer dizer pessoa, o segundo quer dizer 2. Qualquer característica humana só pode existir em relação a uma segunda pessoa. Acho interessante nesse sentido que acho que ele conversa muito com as percepções dessas civilizações, né? As percepções desses povos, vamos dizer assim. Isso me lembrou aquele vídeo do Bakagaijin falando sobre como os japoneses veem a sociedade, como o Ocidente vê a sociedade. Que a gente acha que se acostumou com o individualismo e com o olhar sempre desse viés do eu por mim mesmo, né? Enquanto outras sociedades, como ele está dizendo aqui em relação ao Ubuntu, em relação ao Ren, fala muito sobre o coletivo, né? O confucionismo fala muito sobre o coletivo também. Isso é muito interessante de se abordar e de se pensar e refletir sobre como a gente vive a nossa vida. Eu ia criticar no primeiro momento, porque ele fala junto do que a gente estava falando ontem sobre solidão, mas ele fala um pouquinho o contrário também, porque na solidão que eu trouxe ontem não era essa solidão que te faz perder a noção de ser humano. É a solidão que te faz ter uma noção melhor de si mesmo. Que às vezes eu acho que é o que acontece. Não acho que a gente fica perdidamente obtuso. Mas aqui eu também não estou usando exemplos exagerados, como foi nesses 2
exemplo, que um é que o pessoal achou que a Terra não existia mais e o outro era do cara do náufrago que realmente não tinha mais companhia. Não é você se isolar por um dia e no outro dia ter certeza que as pessoas vão estar ali, né? É uma outra questão. Mas também conversa com o ser e entender o outro, né? Que é o ponto da discussão de ontem, que a gente só começa a entender como é se relacionar ao outro a partir do momento que a gente fica sozinho com nós mesmos. Não tem nada que nos prepara mais para o outro do que a solidão, né? Essa era a frase de ontem. Mas interessante, acho que eu tô entendendo pra onde ele tá indo e ele tá chegando no Emicida agora. Vou deixar nas referências aqui nos comentários as referências do vídeo, um monte de referência de artigo científico que diz que o nosso cérebro só consegue funcionar em grupo. Lá em 92, por exemplo, a gente já sabia da existência de um negócio chamado neurônios espelho. Os estudos mostraram que quando você vê alguém fazendo uma ação, os mesmos lugares se acendem no cérebro da pessoa que tá fazendo e no seu que tá assistindo. Quando o atacante do seu time faz um gol, no teu cérebro você também tá fazendo aquele gol. E do outro lado tem estudo com um órfão na Romênia que diz que crianças isoladas do convívio acabam tendo o cérebro prejudicado. Ele não se desenvolve. Tem estudo até dizendo que um bebê não consegue se acalmar sozinho, porque o cérebro dele ainda não tem a capacidade de autorregulação. Então ele vai emprestar essa capacidade do cuidador, da mãe que tá segurando ele. E olha só, como a gente é animalzinho de grupo, isso é válido tanto para relações pessoais quanto para relações coletivas. Um dos jeitos mais fáceis de dominar um povo é isolar esse povo. Tem uma carta muito famosa escrita por um escravagista chamado Willie Lynch, que é de onde vem a palavra linchamento. Você vê como esse cara era legal? Em que ele ensina para donos de fazendas escravagistas como 5 pessoas brancas podiam dominar 200 pessoas negras. Promover desconfiança e isolamento. Plantar briga, inveja, ciúmes e desconfiança entre os homens e as mulheres, os mais claros e os mais escuros, os mais novos e os mais velhos, e usar qualquer diferença perceptível para isolar essas pessoas. Vamos ver se você sacou. Polarizar essas pessoas. Começando a sacar? Tem pouquinho tempo que saíram os estudos que mostraram que a igreja evangélica no Brasil é majoritariamente negra e que várias polícias militares dos nossos estados também são majoritariamente negras. E teve uma galerinha que ficou meio espantada, mas pra mim a conta é muito simples. Você pega um monte de gente, descola essa galera violentamente da própria cultura, um descolamento que tá acontecendo de maneira violenta até hoje, e deixa muito fácil de entender por que pessoas negras preferem se afastar. Nossa, e isso, não sei como é na polícia, porque eu nunca estive na corporação polícia, né? Nunca participei dela. Mas na igreja evangélica isso é muito forte. É um apagamento de todos os lados, sabe? Em relação à cultura negra, às histórias negras. Não vou falar nem da religiosidade diaspórica e afins, porque essas vão ser as mais atacadas como inimigos, como demônios, etc, etc, e afins. É complexo. Você perde também esse senso de comunidade com outras pessoas negras, porque a partir do momento que você é evangélico, os outros são do mundo, e independente de ser católico, etc, etc, você começa a ver aquelas pessoas também como diferentes. A maioria desses grupos, você sofre uma questão de diferenciação. Somos nós e eles. Sou eu e eles. E acho que é assim que essas coisas acontecem. Então realmente não surpreende. Acho que principalmente a parte do evangélico. Da polícia também não, porque querendo ou não também são destinos que pessoas fragilizadas podem ir com mais facilidade. Uma igreja vai suprir papel de acolhimento que às vezes uma comunidade não vai ter, que um estado não vai ter. E a polícia, o exército, são caminhos que um cara que às vezes não sabe, não tem conhecimento, não teve muitas oportunidades, pode seguir desde o início ali, porque tem cursos preparatórios, tem às vezes escolas, e você pode entrar como cabo e crescer na carreira. É uma possibilidade para pessoas que não têm tanta assistência poder ter uma vida melhor, uma vida mais digna, sem correr os perigos de entrar para um crime ou ser CLT, ser do emprego formal e não se diferenciar dos outros, né? Porque você não ganha tão bem, etc. Na polícia, se reparar o salário no policial com outras categorias, às vezes é um pouco melhor, né? E às vezes tem uma questão de poder também. Para mim faz muito sentido. Não sei se pra vocês faz também, mas pra mim faz. Inclusive, muita gente que é dessas religiões diz que é católica no senso. E como o cristianismo e a moral do colonizador foram impostos à força, e a nação brasileira nunca fez questão de incluir essa galera, cada uma dessas pessoas vai buscar pertencimento em uma outra micronação. Pro policial militar, a polícia militar como instituição é a sua própria nação. Ele vai defender essa nação numa lógica de nós contra os outros. As pessoas evangélicas, a igreja como instituição vai substituir
constituir essa nação. E cada uma dessas instituições vai se aproveitar desse buraco de pertencimento que existe entre pessoas negras. Um buraco do mesmo tamanho de toda a cultura que foi arrancada. Essa mesma lógica vai servir para qualquer outro grupo. Escola de samba, torcida organizada, movimento político, estilo musical. Pertencimento para quem o pertencimento foi roubado. Tá entendendo como, seja no nível individual ou coletivo, a gente precisa do outro para existir, seja de maneira macro, de maneira individual ou até grupos pequenos, como seu grupo de amigos, tua família. Justamente por isso que o abandono de pais e a insegurança na infância faz a gente se tornar adultos tão doentes, porque o vínculo que a gente tinha com aquela família foi quebrado. E isso bagunça a nossa capacidade de lidar com os vínculos depois. E a paixão, que é um dos sentimentos mais universais da humanidade, não acontece só quando a gente se enxerga no outro. Também quando a gente descobre o mundo através dos olhos do outro. Do mesmo jeito que o bebezinho corregulando o próprio sistema com a mãe, e Freud adoraria a mistura desses dois conceitos. Olha só, não que posse numa relação, do jeito que a gente vive hoje, seja saudável, mas é necessário pra gente ter saúde mental se sentir pertencente àquela ou aquelas relações, seguro nas relações. Sim. E é por isso que existe tanta música de dor de cotovelo, porque esses vínculos, quando se quebram ou quando se afastam, fazem você se sentir deixando de existir, morrendo de fato, perdendo um pedaço de si mesmo que morre com o afastamento do outro, que nem o Wilson. E aí o que acontece com você é que seu cérebro para de conseguir se autorregular também, igual o nenenzinho. O sistema nervoso é colocado naquele sistema de lutar ou correr o tempo inteiro. A insegurança passa a ser tua realidade. Começa a sentir coisas parecidas com uma crise de abstinência. E é essa fofoca pessoal que eu falei que eu ia contar pra vocês. Recentemente eu fiquei bem mal de saúde mental. Eu já contei aqui pra vocês. Tive tretas muito pesadas na família. Isso é pegado. E faz... Já volto pro exemplo dele, mas dando o meu exemplo também. Mas faz eu ficar reflexivo com os últimos momentos que eu passei na minha vida, né? Vamos dizer que nesses últimos 3 anos muita coisa aconteceu, como eu disse ontem isso. Perdi minha mãe, fui demitido, né, do meu último emprego, mas isso me liga muito com como eu tava me sentindo no meu último emprego, porque tiveram 2 momentos que eu tive claras crises de saúde mental na minha vida. 2 momentos... Não só 2 momentos, mas 2 momentos recentes que foram muito significativos. Primeiro, quando eu fui, primeira vez, para procurar um profissional, um psicólogo, foi quando eu tive uma crise de depressão, que eu tava no meio da pandemia, uma sobrecarga ferrenha em cima de mim, e ao mesmo tempo meio isolado das pessoas, porque eu tava de home office, tava na faculdade, mas a faculdade não tava fazendo sentido e tava distante de todo mundo. Tava no trabalho, mas tava de home office, o trabalho também não tava fazendo sentido. Vi a minha namorada, mas quando eu a via, eu não me sentia pertencente àquele rolê. Me sentia incomodado por diversos motivos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E o segundo momento foi na minha última demissão, que eu tava querendo entrar no burnout, eu tava tendo crise de ansiedade o tempo todo. E mais uma vez eu tava de home office. Mais uma vez eu tava sentindo dores de outras coisas. Eu tava sentindo muita perda da minha mãe, que eu perdi faz uns 3 anos. E sentindo uma solidão imensa nesses momentos. Imensa. E ele falando agora, talvez faça bastante sentido. Nesse sentido de solidão, apesar do meu reencontro ainda ser solitário, eu percebi que o outro faz muita diferença. Então, o que ele tá falando tá fazendo muito sentido interno pra mim. Não sei se pra vocês também, tá? Mas pra mim tá fazendo muito sentido. Familiares que se afastaram, minha filha mais velha foi morar do outro lado do mundo e mais, eu perdi uma das paixões mais intensas que eu já tive na minha vida. Eu mudei de cidade e aí acabei com isso na prática abrindo mão da convivência dos grupos que eu tava inserido na outra cidade. E tanto essa pessoa por quem eu me apaixonei quanto o meio social, o grupo de amigos dela se tornaram simplesmente o único meio social onde eu tava inserido na nova cidade. O que não só fez essa relação já começar adoecida, como fez eu sustentar esse vínculo adoecido por muito mais tempo do que deveria. Quando esse vínculo quebrou e eu decidi me afastar completamente, eu simplesmente entrei num processo de ter crise de ansiedade todo dia. Qualquer lembrança dessa pessoa não trazia só ela, mas trazia todos os outros traumas que eu vivi recentemente. E já fazia minha respiração acelerar, meu estômago ficar gelado. Eu acabei entrando num processo de isolamento profundo. E vou te falar uma coisa, a coisa ficou tão feia que eu... Vocês estão percebendo o paralelo entre a minha história e a dele? É bizarro isso, né?
Bizarro. Eu só não fiz uma merda. A comunidade do terreiro que eu frequento me abraçou. Independente de eu estar querendo ou não. Eles me exigiram. E a comunidade é muito importante. Nesse meu último momento, né? Nesse meu último momento de crises, quem me acolheu foi muito quem estava em volta de mim, né? Meus amigos, que mesmo não estando fisicamente próximos, continuaram me acolhendo, minha irmã e o resto de família que me sobrou também. Ir pra lá e cuidaram de mim. E isso foi fundamental. Foi o contato e o cuidado dessas pessoas que fez o meu cérebro começar a voltar a se autorregular. Foi só através do contato com essas pessoas que eu voltei a me sentir um ser humano, de fato. E muita terapia, tá? E como diz a Juliana, a minha psicóloga, toda vez que essas porcarias acontecem na minha vida, eu tenho que vir aqui contar pra vocês, pra gente ver que não tem super-homem aqui nessa rede. Entender também, junto com essa dor que é tão pessoal, também pode ser uma dor coletiva. A gente tá vivendo um momento na sociedade de atomização das relações. Calma que eu vou explicar. Um sistema que obriga a gente a se tornar cada vez mais individualista. Quanto mais tempo a gente passa na tela do celular. E é o que eu falei. A gente vive esse momento, mas a nossa sociedade também, historicamente, ela prega isso. É o mérito, é o indivíduo, é o eu. É esse individualismo exacerbado. E com as redes isso fica cada vez mais evidente, porque tudo que tá nas redes, tudo que é dado pra gente no algoritmo, ele é individualista. Ele joga a gente pra bolhas, sabe? E bolhas que no final vão ser só nossas, porque o algoritmo que tá ali é só nosso. Às vezes a gente nem compartilha aquilo que tá ali com as outras pessoas que estão do nosso lado. Vai ser cada vez mais frequente. Tá tudo ali na mão, mas tá tudo tão longe, tudo tão distante, a gente tão isolado. E daí a gente passa a valorizar menos uma ida num bar, um encontro com amigos, uma socialização. E fica vivendo essa vida, nesse desespero de algoritmo, de entretenimento, de dopamina, a famosa dopamina. Menos tempo a gente se conecta com as pessoas. Menos contato real, tete a tete, saca? Isso faz com que a gente comece a viver uma epidemia de solidão. Tem um filósofo chamado Martin Buber que escreveu um negócio chamado Filosofia do Diálogo. E lá ele diz que a coexistência precede a existência. Antes de existir, você já estava coexistindo com a sua mãe, com a comunidade. E nesse trabalho dele, ele divide a experiência humana em duas. Eu, tu e o eu, isso. Mas já falei, vou te explicar. O eu, tu é uma relação de encontro, diálogo, de reciprocidade, abertura, onde você vê o outro ser humano na sua totalidade como um ser humano, inclusive com as contradições. Já a relação eu, isso é uma relação de experiência, de observação, de uso, onde tanto o mundo quanto a outra pessoa são tratados como objetos. E a gente está normalizando um jeito de se relacionar onde a relação com a pessoa é medida pelo quanto a pessoa pode te beneficiar de alguma forma. Como essa pessoa pode te ajudar na construção dos seus objetivos. E isso é literalmente olhar as pessoas como objetos. Mas numa sociedade onde cada vez mais as pessoas são tratadas como máquinas, tratar uma pessoa como um ser humano não é só um negócio subversivo, revolucionário, é também um negócio necessário para nossa mente não virar um mingau. Quando eu era adolescente, eu li uma poesia do Vinícius de Moraes que falava muito bem sobre isso. Vou ler pra vocês. Maior solidão é a do ser que não ama. Maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha e se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, o que não dá a quem pede o que ele pode dar. De amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se. O ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como lâmpada triste, cujo reflexo também entristece tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes da emoção, as que são patrimônio de todos, e encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto de sua fria e desolada torre. Entendeu? Desde que eu li esse texto, eu tomei como uma forma de missão pra minha vida não me tornar esse cara. Procurar ligações inteiras e intensas, mesmo que elas doam, porque são essas ligações que mantêm a nossa humanidade. E as coisas só doem quando a gente tá vivo. Calma, não precisa me mandar mensagem de preocupação, porque eu já tô legal, tá? Por isso que eu tô conseguindo falar disso. Mas se você estiver passando por algo parecido, você pode deixar a tua história aqui no comentário. E se você ler essa história no comentário, você pode acolher alguém também através do comentário. Vamos acolher mais gente? Vamos. Eu achei legal esse comentário também, porque foi o motivo de eu começar a fazer vídeos. Não, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi sobre solidão, luto e temas desse tipo. Porque eu tinha superado, ou eu achava que eu tinha superado algumas questões, e eu precisava tentar compartilhar isso com as pessoas. Não pra dizer, olha, eu superei. Que foda sou eu, mas olha,
Eu superei. Foi assim que eu fiz. Se você estiver precisando, talvez seja legal ver esse vídeo. E te ajude a superar também. E a gente podia ser um pouco mais assim na internet, né? O que me dói da internet é justo o que eu falei ontem, de pessoas se sentirem atacadas e atacarem o tempo todo. Seria muito legal a gente parar de atacar e acolher. Só tô deixando uma ideia, jogando uma ideia. Se você concordar, beleza, se não concordar, a gente segue junto também. Às vezes 2 minutinhos de conversa e atenção podem salvar a vida de uma pessoa. Hoje eu tô aqui pra fazer que nem o rapper BK, mostrar que essa cura que é minha, ela pode ser nossa. Se você chegou até aqui nesse vídeo enorme, muito obrigado. Mais uma vez eu quero te pedir pra compartilhar esse vídeo, porque ele é muito grande. Se você não compartilhar, as pessoas não vão ver, o algoritmo não vai entregar. E fazer vídeo cada vez maior aqui é o meu protesto contra essa plataforma. Se você gosta do meu trabalho, considera me apoiar no Apoia-se. Qualquer merrequinha que não for te fazer falta. E como sempre, toda vez que a gente se encontrar por aqui, você já sabe, a gente vai falar dos assuntos que a gente mais gosta. Música, história, política, cultura e arte. Boa. Show, gente. Esse é o Arapé Malik. Vou entrar pra vocês verem. Vou seguir ele, inclusive, ó. Não seguia. Esse é o Arapé Malik. O arroba dele aí. Arapé Malik. E aqui, se vocês quiserem seguir, vão lá no Instagram dele. Dê uma força. Mas é isso. Bom papo sobre solidão. Bons paralelos sobre ontem e sobre outros momentos de solidão que eu tive. Acho que eu me identifiquei um pouquinho nesse sentido. E foi muito bom ter guardado esse vídeo pra assistir com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Sou desse react barra desabafo, barra, sei lá, reflexão também. Deixa seu like, comenta. Não deixe de se inscrever no canal pra gente trazer mais conteúdos como esse e outros conteúdos, talvez um pouco mais polêmicos, talvez um pouco menos, talvez reflexivos, talvez engraçados. Falo sobre política, sobre relações internacionais, questões do dia a dia e tudo aquilo que me agrada ou me desanima. Cada dia que passa esse canal fala um pouco mais sobre mim e minha relação com o mundo. Eu espero que ele toque na sua relação com ele também. Mas é isso. Por enquanto eu vou dar tchau e te deixar por aqui. Não deixe de ver um desses vídeos que vai ficar aqui na tela. Mas por enquanto é isso. Posso? Me permite dar tchau? Então vou ter que dar tchau. É isso. Tchau.